Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei e se prepare pra ouvir choro mais uma vez aqui nesse canal. E bem, meus amigos, estou aqui pra falar sobre utopia. Pois é, utopia é simplesmente um desejo, né? Um desejo muito fora da realidade que nós temos. E eu quero estar falando aqui sobre a utopia no design de cards. Pois é, uma coisa que tornaria o Yu-Gi-Oh! Uma parada muito melhor. Muito melhor, e não é como essa utopia estivesse tão longe, na verdade ela está. A questão é que temos exemplo dentro do próprio card game de coisas, de designs que deveriam ser não a exceção, mas a regra para todas as cartas criadas. E hoje eu quero deixar aqui para vocês alguma dessas minhas utopias de como eu acho que como simples design de cards, Yu-Gi-Oh! Seria um jogo extremamente melhor, com o mais próximo de um jogo justo que a gente pode sonhar. O assunto de hoje basicamente é esse, é um pouco difícil de escrever com palavras, mas vamos tentar. Vamos lá! E muito bem, meus amigos, pedi um tempinho pra vocês aqui. Na verdade não pedi tempo porra nenhuma, porque a gente vai falar sobre o design de algumas cartas. Bom, basicamente o Yu-Gi-Oh! Ele iniciou, né, com um padrão de cartas, digamos assim, e com o passar do tempo isso foi evoluindo. Até porque o jogo foi se tornando uma parada muito mais dinâmica, uma parada muito mais rápida. E é claro, tem alguns designs de cartas que eu não gosto, como por exemplo, eu não gosto do design de carta da Apollousa. A Apollousa não deveria existir, por simplesmente se tratar de um link genérico que você consegue fazer negações de efeitos com ela. Ou seja, a proposta é muito simples, que você simplesmente usa todo mundo que você já usou ali, que você tem na mesa, que você obviamente usou pra fazer vantagem, e no final você pode usar, porque eles não fazem mais diferença na mesa, como no próprio deck de Tree Brigade, por exemplo, você usa efeitos do Tree Brigade pra banir os materiais do cemitério e invocar um bicho, tá ligado? Daí você junta, faz o efeito de todo mundo e aí na mesa eles são inúteis, e às vezes até precisa cair no cemitério pra trigar efeito. Então você junta todo mundo e faz a porra de uma Apollousa enquanto pega a interação da Engine. E isso faz com que você, além de ter a interação da Engine, além de ter cards, você tenha a interação extremamente genérica da Apollousa. Então é um design de carta horroroso que não deveria existir. E assim, eu não sei se a Apollousa algum dia vai chegar a ser banida, mas, por exemplo, não tem cartas como ela, e não vão ser criadas cartas como ela, então eu acho que a Konami sabe que é um erro. Mas, dentro desse design da Apollousa, o que poderia acontecer? Bom, temos um exemplo utópico, que é esse aqui, da Baroness de Fleur. A Baroness é uma carta que vai vir aí na coleção, na mesma coleção que vai vir o Speed Droid, né? E ela é uma carta bem forte. Ela é uma carta bem forte, que tem 3 efeitos. O primeiro é que ela é um Omni Negate pra qualquer coisa, ela simplesmente diz nego e valeu. O próximo efeito é que durante a stand-by você pode dar o efeito dela, voltar pro eixo e invocar um monstro de nível 9 ou menor do teu cemitério. É um efeito muito bom também. E o terceiro efeito é que você pode, uma vez por turno, destruir uma carta no campo. Dá alvo uma carta e destruir, se eu não me engano. Ela destrói uma carta no campo e pronto. Como é que uma carta tão desequilibrada como essa pode ser um exemplo de utopia de design de card? É muito simples. O Omni Negate da Barone é uma vez enquanto ela tá face up. E aqui que mora a grande questão. Essas cartas de interações, de negações que são lançadas no decorrer do tempo, eu acho que é extremamente injusto quando você não tem limite. Uma vez por turno é muito pouco, porque como eu já fiz no meu vídeo de evolução de Synchro Summon, esses monstros, quando ele tem teoricamente um teor de investimento alto, como é por exemplo o caso dos Synchro nível 8 acima, enfim, eles têm teoricamente um custo alto. E por terem um custo alto, eles têm um ataque muito alto. Por terem um ataque muito alto e ele nunca tá sozinho, tá sempre acompanhado de outras interações, ele, por ser uma vez por turno, atrapalha o suficiente pra não ser saudável, tá ligado? Porque você precisa lidar com a porra daquele bicho que é gigante, que ele e outros vão ficar te atrapalhando, e no outro turno ele faz de novo. E de novo, e enquanto ele estiver na mesa, ele faz de novo. E põe pressão, porque ele é um monstro grande e difícil de você forçar na porrada, como um Herald, por exemplo, que nega o efeito, mas ele se tributa, ele sai da mesa e ele tem 1000 de ataque e de defesa. Então você pode baixar um bicho e bater.
Pronto, é assim que deveria ser. A Barões tem 3.000 de ataque. Como que ela pode ser um exemplo? Bom, o efeito dela é uma vez enquanto ela tá face up. Então, se durante o turno do cara, o cara fez a porra da Barões, e a Barões, por exemplo, lá no Sword Soul, o cara fez múltiplos sumos, e aí ele, bum, chegou na Barões. Beleza, você pode tomar um Nibiru, porque o cara fez múltiplos sumos. Você dá o efeito da Barões pra não perder a tua board inteira. Então, você dá o efeito dela, e quando vai pro meu turno, eu dei Nibiru em você, você negou com a tua Barões. A Barões não tem efeito no meu turno, porque ela já gastou a interação dela enquanto ela tava face up. Por isso que ela tem o efeito de voltar pro extra e invocar alguém no cemitério, porque de repente esse bicho que você traz vai fazer a Barões de novo. E quando a Barões voltar é que ela vai ter o efeito. Ou então se você manda ela pro cemitério, invoca ela de volta, ou ela é banida e ela é invocada de volta, enfim, não importa. É uma vez enquanto ela tá face up. E pra mim, esse é o design ótimo de cartas, de negações que tem que existir. No caso, até cartas como, por exemplo, Exceed, digamos assim, cara, é muito pouco quando você pode detachar só um material e negar a ativação, como por exemplo o Cyber Dragon Infinity, que é um Omni Negate. Então você detacha o material, mas ele é feito com... Você faz 2 nível 5, põe o Infinity, põe o 9 e põe o Infinity. Então ele tem 3 materiais, é muita coisa, muito desproporcional. Pelo menos que detachasse 2 materiais de uma vez, ou detachasse 3. Primeiro que eu acho que o jeito que o Infinity é feito é errado, e eu já vou debater um pouco sobre isso. Mas essa é a questão. Então, por exemplo, a Polus, ela negar várias vezes, enquanto ela tem counter, é muito bizarro. Ela, por não ter um ataque tão gigantesco assim, pelo menos que fosse uma vez por turno, e não sempre, é uma vez por chain, mas é menos ainda do que ser uma vez por turno, tá ligado? Uma vez enquanto tá face up é a parada ideal. Esse é o design de carta de Omni Negate, se existir, eu já acho que Omni Negate não deveria existir, mas se existir, que seja assim. Essa é a primeira utopia que eu tenho, a gente vai prosseguir porque tem bastante coisa pra falar. Vamos lá, cadê a transição? Ah, meu Deus, cadê a transição? Ah, transição. Muito bem, meus amigos, então agora a próxima carta que eu vou estar falando é desse herói aqui, Needlefiber. O que tem pra falar do Needlefiber? Bom, primeiro que o Needlefiber é um dos designs mais porcos que eu acho que existe no Yu-Gi-Oh! Na verdade, um dos principais problemas, que é... Exatamente, é a tosse. Mas, na verdade, além disso, é o monstro que é feito de maneira muito simples, extremamente genérica, óbvio, isso todo mundo já sabe disso. Mas, uma parada que eu acho que tinha que ser um design perfeito pro Yu-Gi-Oh! É... Se existissem monstros dessa forma, o que eu acho que não deveria mais existir, monstros de extra deck que geram Special Summon, seja do cemitério, seja do deck, seja da mão, seja de qualquer lugar, monstros do extra deck não deveriam gerar summons extras. No máximo que fosse um normal summon, que fosse raro, tá ligado? Tipo o Army Horror lá do Beetrooper. Mas, no caso do Needlefiber, links desse tipo, o que eu acho que deveria acontecer é, no mínimo, ele não poderia ser usado como material. No mínimo, porque como ele é um monstro Link, ele não tem nível. E se ele não puder ser usado como material Link, ele vai ficar na mesa. E o Needlefiber ainda tem o efeito de ser dado no turno do oponente, tá ligado? Seria extremamente balanceado, porque apesar de invocar um Tanner genérico do teu deck, pelo menos você não poderia climbar pra poder fazer um outro monstro usando o Needlefiber. Pensa no combo de Auroradon, se você faz o Fiber, invoca um Tanner, você consegue climbar pro Auroradon porque ele é máquina, você faz a Aurora e cria 3 tokens e você faz FTK. Então, se o Needlefiber não pudesse ser usado como material, seria um mundo muito melhor de se viver. Uma coisa que eu acho que esse tipo de link, como por exemplo links que geram summon, primeiro, não deveriam existir, mas se existissem, que não pudessem ser usados como material link. Pelo menos, não no turno que eles foram invocados. Na verdade, eu acho que deveria talvez não se estender pra todos os monstros Link, talvez seja um exagero, mas em alguns arquétipos até que faz sentido, porque ele é amarrado no mínimo na Engine, e se for amarrado na Engine tá tudo bem. Então uma parada de design errado do Needlefiber, ele poderia ser feito genericamente, todo esse tipo de monstro deveria morrer, os que já existem, e não ser criado mais pra frente, mas se existirem, que pelo menos não possam ser usados como link material e que fique na mesa, sendo inútil. O Fiber tem feito no teu turno ainda, então porra, quer mais o quê? Então, se ele não pudesse ser usado como link material, seria ótimo. Ótimo, e se existir esse tipo de carta que não pudesse ser usada como link material. Claro que isso não corrige tudo, por exemplo, a Anaconda pode ser usada como material, mas ela limita que depois dela, você não pode mais fazer summons. Então, no mínimo, isso. A questão é que a Red Ice Fusion e a Fusion Dash são roubadas hoje em dia, mas, fora isso, eu acho que a Anaconda é uma carta desproporcional, mas ela nem é tão problemática se não fosse o Red Ice Fusion e o Fusion Dash, porque depois você não faz mais nada. O Unifiber, por exemplo, ele é feito de maneira genérica, ele invoca qualquer um bicho Tanner do deck, de nível 3 ou menos, é claro, com efeito negado, foda-se, ele cai no cemitério e ativa o efeito. E ele pode ser usado como climb material. Se não pudesse, pelo menos, ser usado como material link, seria um universo muito, muito melhor de se viver. Nesse gancho, tem 2 cartas que eu quero falar, que é o Bardiche, por exemplo. O Bardiche é uma carta bem desequilibrada que eu acho que não deveria ter saído da banlist, mas... pelo menos,
ele não pode ser usado como link material. Eu sei que não é o melhor exemplo da Terra, eu tô pegando cartas desequilibradas pra dizer algumas coisas que poderiam ser usadas no game design, mas o Bardiche, ele tem um erro cabal, que é ser feito com 2 Darks. Isso por si só já é desequilibrado, porque você pode usar ele em qualquer deck. E como você não precisa dar Engine pra poder usar ele, mas precisa dar, não precisa dar Engine pra fazer ele, mas precisa dar Engine pra fazer o efeito dele, torna ele uma carta extremamente roubada, tá ligado? Porque você não precisa usar nenhum Phantom Knight pra fazer um Phantom Knight, mas pra usar o efeito dele, você mira o Phantom Knight pro cemitério, seta uma trap e dá o efeito do Phantom Knight, que são efeitos bons, tá ligado? Que busca o Boots e que invoca o Boots, então pronto, mano, você já fez extrema vantagem. É uma carta bem quebradinha, mas pelo menos ele não pode ser usado como link material. Pensa na época em que tinha o Dark Warrior da vida, por exemplo. Você poder usar a porra do Bardiche simplesmente pra poder fazer o Gamblar. Ia ser completo desespero, meu Deus do céu. Você linkar com ele pra fazer outro bicho e aí dar o Fog Blade do cemitério pra invocar ele de volta, tá ligado? Um bicho 2 e 100 pra poder bater uma cacetada de vezes, fazer ele que sair do lado, enfim. Não é justo. Então, pelo menos, ele não pode ser usado como link material. Então, isso já acho que é uma coisa que é uma parada positiva nesse mar de merda que a gente tem. Próximo isso, eu não acredito que eu vou usar essas cartas roubadas como exemplo, mas eu vou falar do Spyro Double Helix. O Double Helix, ele tem um design de carta decente, tá? Que ele é feito com dois Spyros, pois é, ele é feito com 2 Spyros e isso é a utopia do Yu-Gi-Oh! A utopia do Yu-Gi-Oh! É que os arquétipos fossem, os monstros Links, né, os monstros que eles fazem, não é que não pode ter efeito forte, não é que não pode ter efeito roubado, eles podem, contanto que eles sejam extremamente inchados. O Double Helix não é usado em nenhum deck. Pra ser usado, você tem que usar um monte de Spyro, porque você precisa fazer o summon dos Spyro pra fazer o summon do Double Helix, que por sua vez só invoca outro Spyro. Então, apesar do Spyro ter sido completamente desequilibrado, a questão é que as outras cartas são desequilibradas, não são hard ones por turn. O Double Helix dos Spyros, ele é o mais justo, tá ligado? Apesar de ser o melhor deles e a cola que uniu todos eles, mas o Quick Fix, o Super Agente não, mas o Quick Fix e a Master Plan são cartas extremamente desbalanceadas, tá ligado? E o Double Helix pelo menos é feito com 2 monstros Spyros. Essa é a utopia. Essa é a utopia. No mínimo, que fosse feita da seguinte maneira. Eu acho que eu não coloquei a porra da carta aqui, mas eu vou tirar esse Double Helix aqui pra colocar uma outra carta que eu tinha salvo aqui. Cadê? Essa aqui. Então, pelo menos que fosse como essa Live Twin aqui, né? A Live Twin, que é o arquétipo dos Evil Twin, por exemplo, ela é feita de maneira genérica, entre aspas, mas só a metade dela é genérica. Então você precisa do monstro do arquétipo, não é só um monstro do arquétipo. Nos monstros do arquétipo você precisa de um bicho específico, que é um monstro Lila, ou Layla, não sei como se fala isso. E aí o outro pode ser genérico. Apesar disso não ser o que eu quero, mas é de longe uma das coisas mais justas que temos. Porque comparado a ela, o Fiber, por exemplo, precisa de um Tanner. Cara, Tanner é tão abrangente, tão genérico, puta que pariu, que é imoral. O Double Helix é feito com 2 Spyros, seria um mundo ideal, mas ficando no meio do mundo caótico do Needle Fiber e do mundo ideal, que é o Double Helix, feito com 2 monstros do próprio arquétipo, a gente tem carta como, por exemplo, os Evil Twin, que pelo menos precisa de um material do deck, e desses materiais do deck precisa de um específico, que é o azul. Então, isso aqui seria muito melhor se o design de carta fosse feito dessa forma. Então, vamos pro próximo exemplo, let's go. Próximo exemplo aqui de carta que eu quero dar que seria perfeito para o design de cartas do Yu-Gi-Oh! Seria muito melhor se fosse assim. Cartas como, por exemplo, o Graph. Tem cartas que sempre tem 2 efeitos por aí, né? O Yu-Gi-Oh! Tem um monte de carta dessa. Mas, o mundo perfeito para mim, o mundo ideal seria que fosse de maneira de regra, fosse regra, que os monstros fossem, por exemplo, como o Graph. Tem cartas que trigam só mandado do campo cemitério, lá. Ok, o Graph, os BA, eles trigam só mandado do cemitério de qualquer jeito. Detachado, descartado, mandado do deck, mandado do campo, não importa. O BA vai trigar o efeito dele. Ok, mas o BA entra por Special Summon sozinho da própria mão, tá ligado? Você dá o efeito dele, senão contra a Super Trap ele entra na mesa. Então ele tem 2 efeitos, os 2 efeitos são muito bons, mas pelo menos você precisa escolher qual dos efeitos você vai querer usar. E isso é uma parada legal, por mais que o monstro tenha 2 efeitos, que não seja 2 efeitos que você pode usar, cara, tá ligado? Você tem que escolher a porra do efeito que você quer usar, porque quanto menos recursos você tiver, melhor. Então, eu acho que o design do Graph é uma das coisas que deveria ser seguida. O próprio Dragon Ruler era um bicho que tinha 3 efeitos, era roubado, mas pelo menos só podia usar um por turno, graças a Deus. Imagina se não fosse um por turno e pudesse usar todos. O Nepta Beast do Mermeio lá, cara, do Atlantia, é a porra de uma carta que tem 2 efeitos absurdos. Primeiro que ela mira um água que vai entregar efeito como
um custo e adiciona uma carta, e se ela é tributada como por um monstro de água, ela triga efeito no mesmo turno de invocar um Atlante do cemitério. É completamente desbalanceado, e tem muitas cartas assim. Os próprios Tri-Brigade, eles podem invocar os monstros dando efeito na mesa, banindo a quantidade de materiais, mas eles podem usar o outro efeito no mesmo turno. Imagina que mundo melhor seria se você desse o efeito fractal da mão, milasse a Kit efeito nerval, e você não pudesse dar o efeito dele na mesa, só pudesse usar um deles por turno. É muito melhor, tá ligado? É claro que assim, não adianta um deck específico ter o design justo se todo o resto do Yu-Gi-Oh! Não tem, porque aí ele fica ruim, que é o exemplo, por exemplo, dos Beat Trooper. O Beat Trooper tem outra propriedade que eu gosto, que não necessariamente significa que é uma coisa que salvaria o Yu-Gi-Oh! Mas é porque, como por exemplo, o Elf ele tinha um efeito parecido, que os Beat Trooper, por exemplo, ele tem um design de carta que eu gostaria que fosse os decks de combo. Eles não te oprimem e ao mesmo tempo eles são bons, eles fazem vantagem, eles te põem pressão, tá ligado? Mas ele não interage com você te impedindo de jogar, sabe qual é? Ele depende de tech, ele depende que te segurar com a pouca coisa que ele tem, depende que o jogo volte pra ele, sabe qual é? Essa é a parada. E outra parada do Beat Trooper é que ele se loca, tá ligado? Tudo bem que é num tipo inteiro. Os dragões podem se locar no tipo dragão. Cara, não importa. O Orkut pode se locar em Dark. Não importa. Tem muito suporte. Os Beat Troopers se locam em inseto, mas tem muito pouco inseto. Por isso que o deck é dessa forma. Se tivesse mais insetos bons, quem sabe seria um problema. Como são pra Orkut com Dark e com Dragon Link com dragões, por exemplo. Mas o Armhorn aqui, enquanto ele tá na mesa, e alguns Beat Troopers têm esse efeito, é que enquanto ele tá na mesa, você não pode fazer monstros, exceto insetos. Beleza, o Elf tinha isso, mas o Elf entra na outra questão, de que enquanto o Elf tava na mesa, você não podia invocar a não ser que fosse dragões, tá ligado? Mas aí você tira o Elf pra fazer outro dragão, e aí depois você pode fazer outro bicho pra Polusa, tá ligado? Mas aí entra na parada do Elf que eu falei antes, do Needle Fiber. Se é um bicho que invoca do deck, ou de invoca de qualquer lugar, mano, ele não poderia ser usado como material. Dessa forma, você ia ficar locado com o Elf e fazer só dragão. Não ia atrapalhar tanto, mas pelo menos já ia atrapalhar. O Elf ia ficar na mesa, a porra de um bicho de 1000 de ataque. O Armhorn, enquanto ele tá na mesa, você só pode fazer inseto, então tem que climbar com o Armhorn pra poder fazer um outro bicho, e depois você perde a trava de inseto. Essa é uma parada que no mínimo deveria existir, unido a todos os outros que eu falei, tá ligado? É um design que eu almejo bastante. Seguindo para outro exemplo de carta aqui que eu acho que poderia ser uma parada, por exemplo, cartas que roubam mecânica, com o Jinguiço. O Jinguiço e o Orkut não, o Zodiac são as principais coisas que roubam mecânica de Exceed Summon, deixa ela completamente na contramão do porquê elas foram criadas, mas se existir, que seja mais locado. Por exemplo, o Jinguiço, você não vai roubar ele em todo lugar. O Zu é uma mecânica muito splashable que vira Zeus, lá, e é muito mais leve do que o Orkut porque eles não te travam. O máximo que eles fazem é roubar o teu normal summon. Mas o seu deck é feito em volta, você poderia fazer o Zu lá, que faz a Drive, que você ganha interação, que faz o Zeus, lá. Pois é, o Orkut, o Jinguiço, ele entra roubando em cima da Galateia. Mas a Galateia é feita como? A Galateia é feita com pelo menos um Orkut. 2 montes de efeito, incluindo o Orkut. Beleza. Então, pra usar o Jinguiço roubando, tem que fazer a Galateia. E pra fazer a Galateia, você tem que fazer um Orkut. Mas pra chegar no Orkut, muito provavelmente você ficou colocado em Dark. Então fica muito mais restrito. Não é o mundo ideal, mas que pelo menos, se existir um monstro que roube mecânica, que seja mais ou menos assim. Outra coisa que eu queria é que as cartas fossem mais exclusivas ao arquétipo. Então o Jing, por exemplo, apesar de ser uma carta boa, que fosse uma carta de Orkut, e não que o Mech Knight usando 2 monstros nível 8 pudesse fazer ele. Tudo bem que decks de monstro nível 8 é muito menos frequente no jogo do que decks de nível 4, decks de Link. Então, ok, você deu um up ali pra ele, digamos assim, mas eu preferia que não. Como, por exemplo, uma das cartas que tem o status de ser banida muito em breve é a Bia. A Bia é muito roubada, cara, pelo que ela faz. Ela dá full de qualquer carta do teu deck. Isso busca cartas genéricas, cartas limitadas, tá ligado? E é ruim pro jogo. Mas a Bia, no arquétipo de BA, foi feita pra ser um boss de BA, que é uma forma de interação via engine que o deck não tinha, e é uma interação via outra carta. Você dá a Bia pra milar alfafa pra banir uma carta, tá ligado? Só até o fim do turno. É extremamente justo. E quando ela morre, ela deixa uma carta de vantagem pra você. Mas no BA, a Bia é feita com o Dante, ou seja, com um Burn Abyss na mesa, descartando um BA, porque ela é rank 6, e não nível rank 3 como o Dante e os outros BAs. Então os BAs não conseguem fazer ela, mas você usa o Dante, descarta um BA e faz ela. Ok, a questão é que eu acho justo isso. Se fosse só o BA que usasse ela, era justo. Pra esse tipo de carta, a Konami tem que aumentar o requerimento pra fazer ela normalmente. Ou seja, a Bia pode ser feita assim no BA, mas nos outros decks ela tem que ser feita com pelo menos 3 monstros nível 6. Daí ela não seria o problema no Drytron que ela é hoje, que não é a
pior coisa do mundo, mas é roubado. O deck tá usando uma carta que ele não deveria, simplesmente pela facilidade que coincidiu dos monstros serem nível 6 e você faz a porra da Bia e Mila, peça que falta, de maneira completamente injusta. Não deveria ser assim. Então, apesar de eu achar justo o design da Bia, de que pode ter um tipo de carta assim, tá ligado? Que por causa da lore dele, você criou um bicho que ele entra de uma maneira diferente pra ser mais fácil, digamos assim, como por exemplo o Dinguiço no Orkush, mas que pra usar em outros decks seja mais trabalhoso e não tão simples quanto a Bia, por exemplo. É um design que eu acho muito, mas muito errado. É claro que fora isso tem uma cacetada de design de carta que eu acho ruim, que eu não gosto, mas de estar longe de ser as prioridades no momento. Como por exemplo, eu não gosto da dinâmica do Access Code, do Boreal Sword, que faz com que o jogo fique extremamente rápido, tá ligado? Vacilou, você perdeu. O Tribrigade lá, perdeu um turno, mano, ele vai fazer o Link 3 e vai climbar com um bicho que deu efeito pra invocar o Link 3 e fazer o Access Code e te mata, tá ligado? Eu acho essa dinâmica ruim, eu acho a dinâmica do Boreal Sword, tipo de carta, ruim, da Apollousa também ruim, mas é claro que eles são os problemas menores que existem hoje em dia. Prosseguindo, em outro design de carta que eu acho que é óbvio que deveria existir, cartas como o Astrograph, por exemplo, e obviamente o Hard Once por Turn. Tem algumas coisas que são tão óbvias que eu não vou falar, como por exemplo os tokens, de você invocar os tokens, usar os tokens para fazer as coisas, porque aí toda carta que gera token precisa ser mexida. Mas é claro, se os links não pudessem ser feitos com tokens, seria um mundo muito melhor. Exige não pode ser feito com token. Fusão até pode, mas enfim, o Exige não pode ser feito. O Synchro pode, os tokens foram criados por isso, né, na verdade. Então, não necessariamente por isso, mas vocês entenderam, né? E os links não poderiam ser. É um exemplo, claro, essas mecânicas que eu vou citar aqui. Trocar link por link. No caso, como eu falei, é uma utopia que os links não pudessem ser usados como link material no mesmo turno. Você precisa girar a porra da engine e não usar uma Ray que vira Kagari, que vira Hayate, que vira Shizuku e você faz um monte de carta com uma carta. Porra! Troca os links, mano, que caralho é essa? Ah, você gastou um monte de cartucho deck. Foda-se, mano, olha o quanto de vantagem você faz com uma carta. Mas, enfim, o Astrograph, por exemplo, é uma carta que é o Hard Once por Turn, é o exemplo do Hard Once por Turn. Então, que a Konami crie daqui em diante cartas que, se tem 2 efeitos, só possa usar um deles, e que, se ela tem um efeito absurdo, na verdade, todo o efeito deveria ser Hard Once por Turn. O Astrograph e várias outras cartas da lista não precisariam estar lá se a carta não fosse Hard Once por Turn. Tem carta que não resolveria assim, o Elec, por exemplo. Você pode fazer 3 Elec e os 3 Elec poderiam mandar um bicho pêndulo do extra do deck pro extra, matar uma carta e pegar a carta de volta. Mesmo que o Elec fosse Hard Once por Turn em todos os efeitos, é o tipo de carta que não poderia voltar por causa de todos os problemas que a gente já sabe do Elec. Ele faz com que o pêndulo seja uma parada que não deveria ser. O Sorcerer, por outro lado, né, o Astro, aqui, tem coisas que Hard Once por Turn não resolve, mas tem coisas que resolvem. O Astro é uma delas. Resolveria. Apesar do efeito ser forte, como eu disse, o problema não é ser forte. O problema é ser abusável e o problema é ser genérico demais. Então, apesar de eu achar o Astro genérico demais, assim, se ele fosse Hard Once por Turn, não seria tão problemático. Até porque os pêndulos, para eles serem problemáticos, eles têm que ser extremamente absurdos, né? Porque, coitados deles. Por fim, eu acho que só uma última coisinha. Eu posso ter esquecido várias coisas aqui, tá, galera? Várias coisas. Mas, se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários pra eu fazer, quem sabe, uma parte 2 disso. Mas outra coisa de design de carta que, quem sabe, poderia existir, não sei como, não sei com que nicho, era cartas como, por exemplo, o Prosperity. Cartas com limitações do pote, por exemplo. O Prosperity não, esse aqui é o Extravagância, né? Mas cartas com limitação do Prosperity. Quando você usa, você não pode mais comprar pro resto do turno. Beleza. Rola as fatalidades, você dá bicho, Shadow Bicho e comprar o Prosperity, você não pode ativar. Rola a fatalidade, você dá o Delta lá do Tribrigade e comprar o Prosperity. Rola a fatalidade do Ferrigite dar efeito, rola a fatalidade do Blade dar efeito e comprar o Prosperity. Rola, mas aí você não pode ativar o Prosperity, por exemplo. E no turno que ativa o Prosperity, você não pode dar efeito de comprar carta. O Extravagance, por exemplo, ele dá uma trava legal que eu acho que ela é a primeira coisa que tem que fazer no turno. Tá? Você não pode pensar nessas coisas. E aí já rola um mind gamezinho, tá ligado? O cara não ativou com a primeira carta, ele não tem essa carta. Ou então ele não usou essa carta, enfim, por algum motivo que seja. Mas, quem sabe, ter cartas mais nesse sentido, que limite mais quando você pode usar ela, como Extravagância, é a primeira coisa que você tem que ter. No começo da main phase. Senão, o cara não tem a carta. Então, coisa nesse sentido, eu acho que seria até mais interessante também, tá ligado? Não sei o quão relevante isso é na escala, fora as outras coisas, né? De não poder dar mais 4.000 de dano no primeiro turno, lá. Enfim. Esses aqui são mais ou menos os insights que eu queria deixar pra vocês hoje. Lembrando que se tem mais alguma coisa, deixa no comentário pra mim. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Faz tempo disso, espero que tenham gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.